CPI para investigar a atuação dos institutos de pesquisa no primeiro turno das eleições já tem assinaturas suficientes para abertura no Senado. E você vai ver também. Produção e venda de carne moída passam a ter novas regras. Com surto de meningite, o estado de São Paulo vacinou apenas 71% do público-alvo. Aviões norte-coreanos realizam exercício de bombardeio após disparo de mísseis. Gastronomia coreana é tema de exposição em São Paulo. Sabores da Coreia. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral informou hoje que o teste de integridade das urnas eletrônicas no primeiro turno não apresentou divergências. Desde 2002, a testagem simula uma votação normal e é realizada nos tribunais regionais eleitorais no dia da eleição. De acordo com o teste de integridade, os votos dados pelos eleitores foram os mesmos registrados pelas urnas para os candidatos. A aferição foi feita em 640 urnas aleatórias e retiradas das sessões eleitorais. A votação do teste de integridade é filmada e, ao fim, os fiscais conferem se o boletim da urna bate com os votos inseridos. O TSE tem reiterado que as urnas eletrônicas são confiáveis e auditáveis e que o processo eleitoral é transparente. A CPI para investigar a atuação dos institutos de pesquisa no primeiro turno das eleições já conta com assinaturas suficientes para abertura no Senado. O requerimento para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Institutos de Pesquisa já tem número de assinaturas necessárias para a criação do grupo. Segundo o senador que elaborou o documento, Marcos Duval, 27 parlamentares apoiaram e outros ainda devem assinar o pedido. A intenção é entregar o requerimento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quinta-feira. O objetivo principal é apurar a diferença expressiva na intenção de voto aferida e os resultados efetivamente apurados. O requerimento destaca ainda a necessidade de conhecer os critérios técnicos e científicos das pesquisas. O impacto das pesquisas na formação do cenário político-eleitoral também foi citado. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje, no Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deputados federais reeleitos e governadores em apoio à sua reeleição. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República em Brasília. Entre os presentes estavam os governadores reeleitos, Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás, Gladson Camelli, do PP do Acre, Antônio Denário, do PP de Roraima e Mauro Mendes, do União Brasil de Mato Grosso. Além deles, 2 candidatos a governos estaduais que disputam o segundo turno também foram a Brasília reiterar apoio ao candidato do PL. Wilson Lima, do União Brasil, que tenta o segundo mandato no Amazonas, e Marcos Rocha, do mesmo partido, que busca se reeleger em Rondônia. Ministros e a primeira-dama Michele Bolsonaro também participaram da reunião. Em discurso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a eleição para o Legislativo mostrou que a maioria da população quer um Congresso conservador. O parlamentar alagoano reiterou apoio à reeleição de Bolsonaro. O presidente da República disse que o Congresso eleito no último domingo será um legislativo que terá muito mais chance de aprovar coisas com mais facilidade e mais agilidade. No evento, Bolsonaro voltou a pedir empenho dos apoiadores na busca por votos entre eleitores mais pobres. E o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, também recebeu novos apoios hoje. Nesta quinta-feira, os economistas Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan e Pércio Arida declararam apoio ao petista para o segundo turno. Em nota, os criadores do Plano Real afirmaram que a expectativa é alta caso o ex-presidente volte a conduzir a economia do país.
Armínio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central, já havia declarado a sua preferência por Lula na terça-feira. Malan foi ministro da Fazenda durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e presidente do Banco Central durante o governo de Itamar Franco. Junto com ele, Pércio Arida e Edmar Baixa foram os criadores do Plano Real. O ex-presidente Michel Temer afirmou hoje em nota que aplaudirá no segundo turno a candidatura à presidência que defender a democracia, cumprir a Constituição e mantiver as reformas realizadas em seu governo. Temer, que está no exterior, não divulgou publicamente se apoiará Lula ou Jair Bolsonaro ou nenhum dos candidatos no segundo turno. A partir de novembro, a carne moída só vai poder ser vendida em pacotes de até 1 quilo. O produto deve ser embalado imediatamente após a moagem e o açougue não poderá misturar miúdos ou raspagem de ossos. Os estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vão ter prazo de 1 ano para se adequarem às novas regras. Segundo a pasta, as medidas são para garantir a segurança e a qualidade do produto ao consumidor. Entre as regras atualizadas está que a matéria-prima para a fabricação do produto deve ser exclusivamente carne, submetida a processamento prévio de resfriamento ou congelamento. É proibida a utilização de carne industrial para a fabricação de carne moída e a obtenção de carne moída a partir de moagem de miúdos. A carne moída resfriada deve ser mantida entre 0 e 4 graus e congelada a temperatura máxima de 12 graus negativos. O produto não pode sair do equipamento de moagem com a temperatura superior a 7 graus e deve ser levada imediatamente ao resfriamento ou ao congelamento. O regulamento da carne moída foi elaborado em conjunto com as associações do setor produtivo. As novas medidas devem ser seguidas pelos estabelecimentos e indústrias produtoras de carne moída que sejam registrados por serviços de inspeção federal. O mercado de carros no Brasil deverá ficar estável em 2022, apesar dos juros mais altos. Essa previsão mais otimista foi divulgada hoje pela Fenabrave. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. Os dados da Fenabrave, que é a entidade que representa as concessionárias, mostram que esse mercado poderá encerrar o ano de 2022 de duas formas. Ou no mesmo nível do ano passado, ou seja, sem crescimento nem queda, ou com alta de 4,4%, isso mesmo com os juros mais altos para o financiamento. Mas isso só poderá ocorrer se existirem veículos disponíveis no mercado. A informação da entidade é que o setor vem seguindo uma tendência de retomada nos emplacamentos e que os números de automóveis e comerciais leves no mercado indicam equilíbrio entre oferta e demanda. Bem, se esse cenário mais otimista realmente se confirmar, segundo a Fenabrave, as vendas voltarão a passar de 2 milhões de carros de passeio e utilitários leves no acumulado do ano todo. Até setembro, 1.400.000 veículos foram vendidos. Então, a expectativa é de que mais de 600 mil sejam comercializados neste último trimestre. O que a entidade espera, na verdade, é que até o final do ano sejam vendidos mais de 222 mil carros por mês. A boa notícia é que, considerando todo o setor, que engloba aí os automóveis, os comerciais leves, os caminhões, os ônibus, motos e outros, o mês de setembro foi o primeiro de 2022 a registrar crescimento. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. E a alta foi bastante considerável, viu? De 19,3%. Diante do atual surto de meningite meningocócica localizado na Vila Formosa e Aricanduva, a Prefeitura de São Paulo intensificou a vacinação de pessoas que moram e trabalham nas áreas afetadas. 10 pessoas já morreram neste ano. Dados da Secretaria de Estado da Saúde indicam que até junho, apenas 71% do público-alvo foi vacinado contra a doença no estado de São Paulo. O número está bem próximo do registrado em 2021, quando apenas 74% receberam a vacina frente à crise provocada pela pandemia de Covid-19. Até o momento, o estado tem 58 casos confirmados e 10 mortes de janeiro até setembro. Nesta quinta-feira, um jovem de 22 anos faleceu em decorrência da doença.
A secretaria esclareceu que a morte não tem relação com os 3 surtos registrados em diferentes distritos da capital, Jardim São Luís, Pari e Vila Formosa. Além do estado de São Paulo, outros 4 estados apresentaram novas notificações: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A campanha de multivacinação contra várias doenças entre menores de 1 ano e de 5 a 14 anos de idade, incluindo as vacinas contra a meningite e a poliomielite, vai seguir até o final do mês de outubro em todas as unidades básicas de saúde do estado, no intuito de reverter o quadro. Vale lembrar também que várias cidades pelo país prorrogaram a campanha de vacinação contra a poliomielite. O avanço de uma frente fria vinda do sul do país deve causar fortes chuvas em parte da região sudeste do país, principalmente no estado de São Paulo, a partir de hoje. Segundo meteorologistas, algumas cidades paulistas podem registrar em 24 horas a mesma quantidade de chuvas prevista para o mês inteiro. A previsão é de que chova cerca de 100 milímetros na Grande São Paulo até sexta-feira. A média histórica para o mês inteiro na capital paulista é de 127,2 milímetros. A previsão é que o volume de chuva seja ainda maior e ultrapasse 100 milímetros nas áreas do estado de São Paulo, próximas às divisas com Minas Gerais e Paraná. O escritor e jornalista Rui Castro foi eleito hoje para a Academia Brasileira de Letras para a cadeira de número 13, que pertencia a Sérgio Paulo Rouanet, morto em julho. O futuro novo imortal recebeu 32 votos entre os 35 acadêmicos que participaram de forma presencial ou por carta. Rui Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967 no Correio da Manhã, do Rio de Janeiro. Passou por grandes veículos da imprensa carioca e paulistana, antes de se dedicar à carreira de escritor e cronista, a partir da década de 1990. É autor de biografias como as de Garrincha, Nelson Rodrigues e Carmen Miranda. Também escreveu livros de reconstituição histórica sobre o samba-canção, a bossa nova, o bairro de Ipanema e sua grande paixão no futebol, o Flamengo. Em 2022, recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. E você vai ver ainda nesta edição, Brasil registra a maior queda do desemprego em 1 ano entre 40 países. E ainda, a gastronomia coreana é tema de exposição em São Paulo, Sabores da Coreia. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. O Brasil registrou a maior queda de desemprego em 1 ano entre 40 países. O recuo foi de mais de 4 pontos percentuais no período. O levantamento da agência de classificação de risco Alcin Rating revelou que entre 40 países, o Brasil registrou a maior queda da taxa de desemprego em 1 ano. O indicador caiu de 13,1% em agosto de 2021 para 8,9% no mesmo período deste ano. A redução foi de 4,2 pontos percentuais. Com a pandemia cada vez mais controlada, o setor de serviços, que é o maior empregador, voltou com sua atividade, acelerando a recuperação do mercado de trabalho. A trajetória de queda do desemprego no país começou na última metade do ano passado e atingiu 8,9% no trimestre encerrado em agosto. Segundo o IBGE, o percentual é o menor apurado desde julho de 2015. Apesar da redução, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9,7 milhões de pessoas, o menor nível desde novembro de 2015. Já o contingente de pessoas ocupadas foi de 99 milhões, batendo novamente o recorde na série histórica iniciada em 2012.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, em mais um dia de aversão a risco no exterior, conforme os principais bancos centrais seguem firmes no combate à inflação e à espera de dados de emprego dos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 0,49% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em leve alta hoje, na contramão do clima negativo nos mercados externos. O índice subiu 0,31% a 117.561 pontos. O Fundo Monetário Internacional alertou hoje que estados e instituições devem agir diante do crescente risco de recessão global. O FMI vai divulgar na próxima terça-feira suas previsões para 2022 e 2023, com uma queda do crescimento. Ministros das Finanças e titulares de bancos centrais de mais de 180 países vão participar da primeira reunião totalmente presencial do Fundo e do Banco Mundial desde 2019, antes da pandemia de Covid. A contração aguardada é resultado de múltiplos fatores, várias crises intensificadas pelo impacto da guerra na Ucrânia e desastres ecológicos que desestabilizaram um pouco mais a economia mundial, já bastante afetada pela pandemia. A crise sanitária forçou muitos países a se endividarem ainda mais e agora os estados enfrentam o risco de sobreendividamento em um contexto de aumento dos juros em todo o mundo. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte informou que os mísseis disparados nos últimos dias foram uma resposta aos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. O comunicado do Ministério foi divulgado paralelamente a uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o lançamento de um míssil de médio alcance que sobrevoou o território do Japão. A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira um míssil balístico para o Mar do Leste. A Coreia do Sul e Estados Unidos aumentaram as manobras militares na região nas últimas semanas, em certas ocasiões com a participação do Japão. A Coreia do Norte observa que os Estados Unidos representam uma séria ameaça à estabilidade na Península da Coreia e em seus arredores, ao mobilizar novamente o porta-aviões USS Ronald Reagan. O lançamento de um míssil na última terça-feira, que provocou ordens de evacuação em algumas regiões do Japão, desencadeou uma onda de condenação internacional. A recepção dos refugiados da guerra da Ucrânia nos países da Europa foi elogiada pela ONU. A Organização das Nações Unidas acredita que o episódio acaba com o mito de que o continente está cheio e que não pode acolher mais pessoas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados destacou nesta quinta-feira que as crises humanitárias vão além da Ucrânia. A agência da ONU fez um apelo para que haja mais espaço para outros refugiados. Acima de tudo, devemos evitar minimizar a resposta humanitária a outras crises só porque muitos recursos estão sendo direcionados à crise ucraniana. Isso não quer dizer que devemos dar menos aos ucranianos. Eles precisam, estão sob bombardeio, vemos isso todos os dias. Todos entendem por que estão fugindo e mesmo aqueles que não estão fugindo têm necessidades, talvez ainda maiores. Mas é importante dizer que é necessário fazer um esforço extra para as pessoas de outros lugares. De acordo com o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, os casos são inúmeros. Ele citou conflitos complexos no Afeganistão, na região do Chifre da África ou no Iêmen, que geram milhões de deslocados. Grandi afirmou ainda que a recepção aos ucranianos permitiu derrubar o mito de que a Europa está cheia e que não pode acolher mais pessoas. Faltam 45 dias para a Copa do Mundo e hoje, no Boletim Esquenta Catar 2022, Leonardo Félix vai falar da arquitetura que predomina na região. Vamos ver. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre a arquitetura catarí. No Catar, as casas devem seguir padrões em relação às cores, com tons de amarelo ou bege, cumprindo costumes da região. A explicação para isso é que a tradição árabe remete aos tons da paisagem do Pequeno Emirado, onde predomina o deserto.
É possível encontrar essas construções em diversos subúrbios. Mas a regra não se aplica aos grandes edifícios em forma de torre, com grande número de andares, os modernos arranha-céus, encontrados principalmente na cidade e a capital, Doha. Acontece até o próximo sábado em São Paulo a exposição Sabores da Coreia. Uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o país e, melhor, a entrada é gratuita. Assim que Gabriel ficou sabendo pela mãe da exposição, não perdeu tempo e veio conferir o que a cultura coreana tem de mais interessante. Eu tenho interesse em ver culturas que sejam fora do Brasil, principalmente da Ásia. Aí eu fiquei sabendo, meu amigo falou, daí eu achei interessante vir. Além da exposição, um concurso gastronômico realizado pelo Centro Cultural vai premiar 3 participantes em dinheiro. A população coreana no Brasil é estimada em 50 mil pessoas, entre nativos e descendentes. Arroz, sopa, macarrão, vegetais e carne de boi e de porco são os alimentos que eles mais comem no dia a dia. Um destaque é o prato japaguri, que ficou muito conhecido em cena do filme coreano Parasita, vencedor do Oscar 2020. Depois dessa bela refeição, você que está em casa pensando em visitar o Centro Cultural Coreano no Brasil, vai se deparar com pratos desde macarrão instantâneo a bolinhos de carne. O evento é uma grande oportunidade para conhecer as comidas da Coreia do Sul. A gastronomia é a forma mais saborosa para se conhecer a cultura de um país. Ultimamente eu tenho muito interesse pela cultura coreana. Eu sou descendente de japoneses, mas acho que a Coreia está com tudo, né? Está bombando, então aí eu vim ver o que eles têm de interessante. Um fato curioso da rotina dos coreanos é a refeição mais completa no café da manhã. Por terem uma rotina de trabalho agitada, eles não têm essa oportunidade em outros horários e acabam fazendo apenas lanches. Café da manhã é reunião toda a família. Ir uma refeição farto, uma refeição onde a família conversavam, né? Então, não é só uma alimentação. Então, o café da manhã era bem reforçado. E no almoço, como cada um tem o seu trabalho, então não tem como você se reunir. Agora, principalmente agora, né? Nesse tempo de hoje em dia, né? E o jantar, geralmente, os coreanos, assim, tem muitos familiares que se reúnem à noite, mas como os coreanos adoram trabalhar, né? Após o trabalho, eles reúnem com os colegas de trabalho, de negócios. Então, uma refeição da manhã, uma refeição mais farto, porque é onde se reúne a família. As ações do Centro Cultural não param por aí. Foram abertas inscrições para um curso online. Os participantes vão receber um kit com 6 acompanhamentos típicos da culinária coreana. Em cada aula, vão ter a oportunidade de aprender como preparar um deles. Esses kits são 6 kits, 6 tipos de pratos, que vamos ter 6 domingos, vamos dar curso, né? E serão 2 cursos no domingo, 1h30 cada curso. E acredita que foram 650, acho que 650, 680 inscritos e selecionamos 100. O kimchi é um acompanhamento que não pode faltar na mesa dos coreanos, tanto na refeição da manhã, almoço e jantar. Então, esse prato ela é preparado com kimchi, que mandaram desse jeito, e com arroz. Então, vê como que é prático, né? Muito bom, ótima dica para quem está aqui em São Paulo. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!